Os destaques desta edição. Dinheiro público servia para tudo. Polícia Federal revela outra face dos maus caminhos. Médico suspeito de comandar desvio de verbas convocou mãe de santo para fazer trabalhos contra desafetos. Secretaria de Segurança Pública determina investigação sobre denúncia de ameaças de morte a vereadores da oposição em Presidente Figueiredo. Escolas de samba de Manaus vão receber 4,3 milhões do governo. Detran faz blitz próximo a lojas de conveniência e flagra mais de 20 motoristas embriagados. PT diverge sobre estratégia para o dia do julgamento de Lula. Visita cancelada. Carmen Lúcia foi alertada de que havia explosivos em presídio de Aparecida de Goiânia. Liminar suspende nomeação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho e o governo recorre da decisão da Justiça. Trump não passará por revisão psiquiátrica durante exames que realizará na sexta-feira. Assessor diz que o presidente está reluzente como um raio. Coreia do Norte enviará delegação aos Jogos de Inverno da Coreia do Sul. Holanda deixa o Flamengo e Carpegiani anunciado como novo técnico para a temporada 2018. Homem é morto a golpes de faca em área de invasão no Santa Etelvina. Mais um ônibus assaltando. Bandidos fortemente armados aterrorizam passageiros na Cachoeirinha. É um Jornal da Manhã que começa agora. 5h48. Previsão do tempo. A madrugada começou com chuva dentro da previsão do clima-tempo de apenas 5 milímetros de precipitação pluviométrica. O dia amanhece com 24 graus e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 94%. A velocidade do vento é insignificante. Terça-feira, 9 de janeiro de 2018. Eles são Gregório Décimo e dos Santos Juliano, Basilissa e companheiros. É também o dia do astronauta, dia do fonoaudiólogo, dia do alcoólico recuperado, dia da Bíblia Sagrada, Dia Internacional contra a Corrupção e o Dia da Criança Especial. Nos primeiros 8 dias do ano, o Rio Negro subiu 74 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 21 metros e 21 centímetros. O recorde estava nesta segunda-feira a 11 centímetros de atingir a mesma marca registrada em janeiro de 2012. Em meio a muitas nuvens, o aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. Datas e fatos. O que conta a história. 1822, dia do Fico. O príncipe Pedro desafia as cortes e permanece no Brasil. 1839, Maceió se torna capital da então província de Alagoas. 1987, eclode a intifada, rebelião palestina nos territórios ocupados e no setor árabe de Jerusalém. 1992, Lady Diana e o príncipe Charles se separam. 1994, começa a ser delineado o acordo da área de livre comércio das Américas, a ALCA, na Cimeira das Américas, realizada na cidade de Miami. 2007, um terremoto de 4,9 graus na escala Richter atinge todos os 76 imóveis da comunidade rural de Caraíbas, em Itacarambi, Minas Gerais. Um dos imóveis desmoronou sobre uma criança de 5 anos que morreu. A primeira morte causada por um terremoto no Brasil. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Parte da cidade amanhece sem ônibus. Alberto Pellegrini traz as informações. Muito bem, Paulo Guerra. A empresa líder, localizada na zona norte da cidade, no núcleo 15 da Cidade Nova, até o presente momento, motoristas e cobradores estão de braços cruzados. Por isso, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 76 ônibus deixaram de sair das garagens e 20 linhas não estão sendo abastecidas por ônibus. É grande o número de passageiros à espera do coletivo que não vai passar e as paradas completamente lotadas. Repito, Paulo Guerra, essa empresa líder, ela abastece a zona norte da cidade, a zona mais populosa de Manaus. São milhares de pessoas que amanhecem prejudicadas com o seu ir e vir pelo transporte de massa. Alberto Pellegrini, qual seria a demanda desta feita? Muito bem, Paulo, eles alegam atraso no pagamento dos salários, né? O quinto dia útil foi ontem, o dinheiro não caiu e hoje mesmo eles já amanhecem de braços cruzados. Está todo mundo pautado, essa informação em primeira mão aqui com Alberto Pellegrini. As demais garagens do transporte coletivo em Manaus já funcionam sem anormalidades, Pellegrini?
Tudo bem, Paulo, compreendo aí a tua determinação de passar nas frentes das garagens, logo depois que soubemos da paralisação da Líder por volta de 4h30 dessa madrugada, nós passamos sim, Paulo, fomos até as outras duas grandes empresas do transporte coletivo na cidade. Em frente à garagem da União Cascavel, nós observamos, paramos e tudo tranquilo, né? Os funcionários, os rodoviários saindo sem a normalidade, tudo tranquilo na empresa União Cascavel, a Eucatu. Na empresa Global, localizada na rotatória do bairro de São José, nós também observamos, Paulo, e conversamos com funcionários. Tudo tranquilo, os olhos saindo na mais absoluta tranquilidade. Alberto Pellegrini, a Líder paralisada seria uma paralisação de advertência ou essa paralisação vai perdurar por mais algum tempo? Pois é, Paulo, a princípio uma paralisação de advertência, né? A expectativa é que a partir das 6 da manhã eles comecem a liberar a entrada, né, da garagem e os ônibus possam sair. Essa é a expectativa, vamos aguardar, mas até o presente momento nós afirmamos que nenhum ônibus da empresa Líder saiu hoje para abastecer aí os terminais da cidade. Pessoal do Instituto Médico Legal, nas últimas horas, tem muito trabalho, né, Alberto Pellegrini? Apenas uma morte de um homem que foi abatido a golpes de faca e uma invasão. Pois é, Paulo, foi na invasão pela vista na área do bairro de Santa Etelvina. Esse homem morreu a facadas, não se sabe ainda o motivo, nem tampouco quem o matou, mas é mais uma morte registrada no bairro de Santa Etelvina. Passageiros em pânico, violência, bandidos invadem ônibus no bairro da Cachoeirinha. O que foi mais que aconteceu, Alberto Pellegrini? Pois é, Paulo, invadiram o ônibus ontem à noite, linha 458 da Eucatu. Esse ônibus passava pela Avenida Carvalho Leal e logo após o Hospital Adriano Jorge, no sentido de quem vai para o bairro de Adrianópolis, eles anunciaram o assalto. Levaram pertences de passageiros, a renda do coletivo e ameaçaram as pessoas. Eram dois bandidos, um armado com uma pistola, não sei ainda o calibre, e o outro com revólver calibre 38. Tocaram o terror dentro do ônibus e levaram tudo que puderam à noite de ontem. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na cidade. Pellegrini, vamos acompanhar essa paralisação para outras informações. Muito bem, Paulo, a qualquer momento nós voltaremos com novidades sobre essa paralisação da empresa Líder, que tirou de circulação aí 76 ônibus, 20 linhas estão aí sem o coletivo nesse momento. Nós vamos continuar acompanhando essa situação, paradas de ônibus completamente lotadas nos bairros da Cidade Nova e conjuntos adjacentes. Paulo Guerra. 5h55 em Manaus. A operação da Lei Seca, realizada na noite de sexta-feira até a madrugada da segunda pelo Departamento Estadual de Trânsito. 23 motoristas foram flagrados dirigindo com sintomas de embriaguez. A maioria estava em lojas de conveniência localizadas em postos de combustíveis. E de vez em quando denunciados aqui pelo Jornal da Manhã. O Detran destaca que a lei número 2.958 de 10 de junho de 2005 proíbe, vamos repetir, proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em postos de abastecimento. No total foram aplicados 163 autos de infração. 83 veículos foram removidos, sendo 50 carros e 33 motocicletas. As principais irregularidades flagradas foram condutores dirigindo sem portar carteira nacional de habilitação, veículos com licenciamento anual em atraso, em mau estado de conservação e motociclistas sem uso de equipamento de segurança ou capacete. As ações foram realizadas na Avenida Arquiteto José Henrique, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, na Avenida Grande Otero, no Parque 10, zona centro-sul, em algumas vias do bairro do Morro da Liberdade, na zona sul, e na Avenida Constantino Neri, próximo à Arena Amadeu Teixeira, no bairro de Flores, na zona centro-sul. Denúncia contra a unidade 4 da Polícia Militar, Colégio Áurea Braga, no Grande Vitória, chega ao Jornal da Manhã, dando conta de que a sua direção está exigindo o pagamento de R$320 para que os alunos sejam matriculados, incluindo aí a Associação de Pais e Mestres. Esse dinheiro, segundo a informação, é para pagamento também das apostilas. Dizem os denunciantes que foram avisados de que quem não pagar não será matriculado. O Jornal da Manhã abre espaço para que a direção dessa escola, pertencente à Polícia Militar, esclareça esta denúncia.
A partir desta quarta-feira, o Abrigo Moacir Alves está com inscrições abertas para a oficina de música Orquestra Popular Abrigo Moacir Alves, com vagas para os instrumentos saxofone, clarinete, flauta transversal, trombone de vara e de pisto, trompete, lira, tuba, bombardino, cornetão, caixinha e bumbo e prato. Sob a regência e direção artística do maestro Mário Fernandes, as oficinas e ensaios gerais serão realizadas na sede do Abrigo Moacir Alves, de forma totalmente gratuita. Para se inscrever e participar das aulas, os interessados devem comparecer no setor do Serviço Social do Abrigo, no bairro do Alvorada. Os candidatos que vão realizar as provas do concurso público da Secretaria Municipal de Educação SEMED terão acesso aos locais e horários de aplicação das provas objetivas do exame a partir desta quarta-feira. As provas serão aplicadas no dia 29 de janeiro, nos períodos matutino e vespertino. As informações estarão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo IBAD por meio de login e senha de acesso. O indicador de confiança da micro e pequena empresa atingiu 51,1 pontos em dezembro de 2017, uma alta de 2,2 pontos na comparação com o mesmo mês de 2016, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, divulgado ontem. Em novembro, o indicador marcou 51,5 pontos, ligeiramente acima do dado de dezembro. 5h59. Manaus tem 24 graus de temperatura e o tempo é instável. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, está informando que o velório da secretária executiva adjunta da capital, professora Maria Carneiro de Souza, morta em acidente, acontecerá nesta terça-feira no Centro de Convenções Vasco Vasques, ao lado da Arena da Amazônia, a partir das 8 horas da manhã. O corpo da secretária chegou a Manaus na madrugada de hoje. O enterro será no cemitério Parque de Manaus, no Parque Tarumã. Os 115 candidatos aprovados no concurso público de 2015 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, convocados pelo governador Amazolino Mendes na edição do Diário Oficial do Estado do dia 27 de dezembro, devem apresentar a partir desta quarta-feira os exames admissionais na Junta Médica Pericial da Secretaria de Segurança Pública na Delegacia Geral de Polícia. A entrega dos documentos segue até o dia 19 de janeiro. Termina nesta quarta-feira o prazo para o pagamento da conta única do ISS autônomo com 10% de desconto. Outra opção é pagar o imposto em 12 vezes sem desconto, com o vencimento da primeira parcela também para o dia 10 de janeiro. O pagamento das guias fora do prazo incidirá em multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais juros calculados em 1% ao mês ou infração. Neste exercício, a Prefeitura de Manaus registrou em seu sistema tributário mais de 7 mil profissionais autônomos contribuintes do ISS, totalizando um lançamento de aproximadamente 6,3 milhões de reais. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Momento de tensão nas comunidades localizadas na M352, estrada de Novo Airão. Está marcada para hoje a desapropriação dos lotes de terra compreendido entre o quilômetro 7 e 19. Várias casas, plantações e outras benfeitorias estão dentro da área a ser desapropriada. Segundo informações, a ordem é demolir todas as casas que estiverem dentro do limite em questão. O prazo venceu ontem, segunda-feira, para que as 180 famílias que possuem lotes de terras deixem a área e retirem os pertences que forem possíveis, pois hoje, terça-feira, ocorrerá a ação de desapropriação de toda a área em favor da empresa Fazenda Agropecuária Exata, de propriedade de Surré e o Ramã Neves, que, segundo a Justiça, é proprietário de toda a gleba de terras que se estende entre a estrada Manuel Urbano, ramal do Acajatuba e 11 quilômetros que ladeiam a estrada Manacapuru-Novo Airão. A desapropriação foi marcada a primeira vez para o dia 19 de dezembro do ano passado, mas após manifestação dos moradores da área, o juiz Dr. Aldrin Henrique de Castro Rodrigues, da segunda vara de justiça de Manacapuru, que julga a ação, mandou suspender o ato e pediu um estudo topográfico da área. Decorrido esse prazo, informações vindas dos órgãos de segurança dão conta de que o magistrado determinou novamente a desapropriação da área para esta terça-feira. Situação nada fácil, Paulo Guerra. Os comunitários se defendem dizendo que já moram há mais de 15 anos na localidade, amparados com documentos expedidos pelo INCRA. Já procuraram a Câmara Municipal e outros órgãos competentes na tentativa de encontrar uma solução para o problema, mas nada foi resolvido. Agora é esperar
o desenrolar de todo esse imbróglio. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h06 em Manaus. Terras voltam a cair na cidade, na zona rural de Iranduba. Quem tem os detalhes é J. Rai. Um novo deslizamento de terras ocorreu durante a madrugada de ontem na costa do Catalão, região do Rio Solimões, na zona rural de Iranduba. Informações de moradores dão conta de que cerca de 100 metros de extensão foram abaixo na pequena comunidade ribeirinha, onde ainda moram um pouco mais de 30 famílias de um total de 54 que residiam no local. Por causa dos frequentes desbarrancamentos, parte dos comunitários foi transferida no ano passado para uma área de terra firme no ramal de acesso à Cachoeira do Castanho, batizada como Novo Catalão. O coordenador de Defesa Civil de Iranduba, Cleuson Carneiro, se reuniu ontem com o prefeito Francisco Gomes e com o vice-prefeito Eduardo Cavalcante para tratar da situação das famílias que estão na área afetada pelo fenômeno das terras caídas. Cleuson Carneiro informou que o prefeito Chico Doido determinou medidas de emergência para retirar todos os moradores da costa do Catalão. Aqui na sede do município também teve mais desbarrancamento no bairro Morada do Sol. A área afetada fica na rua Washington Regis e começou a cair desde meados de 2016, obrigando vários moradores a retirarem as suas casas. O prefeito Chico Doido informou que a demanda já foi apresentada à Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, já que se trata de um abismo muito grande e a prefeitura não dispõe de recursos para resolver o problema, justificou o prefeito. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h08. As obras da Avenida das Flores continuam recebendo celeridade nos serviços de engenharia realizados por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA. No momento, a primeira etapa da trincheira sobre a Avenida Noel Núteos, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, está recebendo o serviço de execução de perfuração das estacas. Além disso, o segmento que liga o trecho 1 com o trecho 2 já recebeu a primeira camada de asfalto. Essa obra da primeira etapa da trincheira, realizada no sentido bairro Centro, deverá levar em média 180 dias. Depois disso, o mesmo processo será realizado no outro lado da pista, com o mesmo tempo de serviço. No local já foram realizados o processo de remoção de postes de ambos os lados da via, mudança de adutoras e de redes secundárias, como sistema de telefonia e internet. Buscando difundir o conhecimento em relação à saúde mental e emocional, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá atividades relacionadas à campanha Janeiro Branco, movimento iniciado em 2014 na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, por iniciativa do psicólogo Leonardo Abraão. A abertura será no dia 12 às 18 horas no auditório do Parque Municipal do Idoso. A gerente da rede de atenção psicossocial da Sensa, Efinia Raidos, explicou que a partir do dia 15 de janeiro, a Sensa realizará uma programação destinada à conscientização sobre saúde mental. Esse ano, mais uma vez, a Sensa está apoiando a campanha, vai participar no dia 12 de janeiro da abertura, também como convidada, e a partir do dia 15, que é na segunda-feira, todas as nossas unidades de saúde que tem um profissional psicólogo, os nossos CAPs, a maternidade, vão estar realizando ações voltadas para a campanha Janeiro Branco, né? Com temas diversos, falando da importância da saúde mental, a questão da promoção mesmo da saúde, da prevenção do adoecimento, tanto nas unidades dos 4 distritos de saúde, além do rural, nas oficinas terapêuticas que já acontecem nos CAPs, a partir do dia 15 até o dia 31 de janeiro, vão estar trabalhando também com os nossos usuários, temas relacionados à campanha. Nós vamos estar trabalhando também diversos temas com os familiares dos nossos usuários e com os servidores também. 6h10 em Manaus. O navio de assistência hospitalar adotou Montenegro, transferido por contrato de cessão de uso celebrado entre a Marinha do Brasil e o governo do Acre, partiu de Manaus ontem com destino ao município de Cruzeiro do Sul, dando início à 18ª edição da Operação Acre. Durante a Operação Acre 2018 a ser desenvolvida até o dia 27 de abril, serão atendidas as populações das comunidades de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Volta e Marechal Taumaturgo, todas no estado do Acre, e comunidade do estado do Amazonas localizadas no Rio Juruá.
com consultas médicas e odontológicas, exames clínicos e laboratoriais, cirurgia de pequeno porte, pré-natal, exame de mamografia e raio-x, palestras educativas, distribuição de medicamentos e atenção farmacêutica. Os agendamentos para atendimentos no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para biometria e outros serviços foram retomados ontem a partir das 13 horas. O atendimento no TRE-AM estava suspenso em razão do recesso forense. O agendamento será diário a partir das 13 horas até o preenchimento das vagas disponíveis para atendimento no dia seguinte a partir das 8 horas da manhã, informou o órgão. Com um investimento da ordem de R$200 mil, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza vai beneficiar no próximo dia 10 mais de 200 famílias que vivem da agricultura familiar nos municípios do Careiro Castanho e Altazes. Os agricultores fazem parte de organizações que firmaram um convênio com o governo do estado para aquisição de equipamentos e transportes que melhorem a produção e o escoamento agrícola das localidades. Os novos membros do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas tomam posse nesta terça-feira às 10 horas no auditório da sede da DPE-AM. O conselho é formado pelos membros natos que são o Defensor Público Geral Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, Subdefensor Público Geral Antônio Cavalcante de Albuquerque Júnior e Corregedor Geral Leonardo Cunha e Silva Aguiar. Os membros eleitos a serem empossados são os Defensores Públicos Suelen Paz dos Santos Menta, Ricardo Queiroz de Paiva, primeira classe, Eduardo Ribeiro Ituaçu e Caroline Braz, segunda classe, Caroline Souza e Fernando Mestrinho, terceira classe, Messi Elmer e Carol Rocha, quarta classe. Entre as principais competências do Conselho Superior da Defensoria Pública estão a de decidir sobre questões de ordem concernentes ao andamento das sessões e ao procedimento de discussão e votação das matérias, opinar sobre a criação e extinção dos cargos de carreira da Defensoria Pública do Estado e de seus serviços auxiliares, bem como sobre a fixação e o reajuste das respectivas remunerações. O governo do Amazonas anunciou mudança no comando da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc. O controlador-geral do Estado, Arthur Zalut Lins, vai assumir a pasta em substituição a Clisares do Alcei Silva de Santana. O decreto de exoneração foi assinado pelo governador amazoniano Mendes nesta segunda-feira. Clisares do Alcei deixou o cargo a pedido em razão das eleições deste ano. A saída também atende determinação do governador para que titulares de órgãos da administração estadual que têm pretensões eleitorais deixem os cargos que ocupam no governo. Arthur Zalut Lins vai acumular a gestão da Sejusc e da Controladoria Geral do Estado, a CGE, até a escolha do novo gestor para a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Investigações da Operação Maus Caminhos que apontam desvio de dinheiro público no Sistema Público de Saúde do Amazonas mostram desentendimentos entre o ex-secretário de Saúde, Wilson Alecrim, que está preso, e o médico apontado como chefe do esquema, Mohamed Mustafa. Em uma conversa interceptada pela Polícia Federal, Mustafa recorre a serviço de uma mãe de santo para fazer um trabalho contra Alecrim. Ele dizia estar sendo ameaçado pelo ex-secretário. Relatórios de inteligência da investigação mostram que os dois tinham proximidade, mas também havia hostilidade entre eles. A Controladoria Geral da União identificou transferências ilegais entre 2014 e 2017 de recursos federais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, para o Instituto Novos Caminhos, comandado pelo médico Mohamed Mustafa, apontado como chefe de um esquema de desvio de verbas da saúde pública no Amazonas. A Sejusc diz que mais de 88 milhões de reais foram desviados para o Instituto. Eleições 2018. Saiba quais são as principais datas do calendário eleitoral. Cíntia Moreira tem os detalhes. Em outubro deste ano, a população brasileira vai às urnas e deve ficar atenta a algumas datas antes de eleger o presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal, estadual ou distrital. O primeiro turno ocorrerá no dia 7 de outubro e, em caso de segundo turno, os eleitores votam novamente no dia 28 de outubro. Com as novas regras eleitorais aprovadas no Congresso, já em vigor para este ano, a partir de 1º de abril, o Tribunal Superior Eleitoral começa a esclarecer as regras e o funcionamento das eleições. É nesta fase que se inicia a propaganda institucional no rádio e na TV, como explica o cientista político Valdir Pucci. É uma propaganda já tradicional do TSE, visando justamente esclarecer a sociedade sobre esse processo eleitoral. E, atualmente, com uma novidade, que é também uma preocupação que ele tem de explicar o próprio sistema eleitoral para o eleitor.
Agora, o eleitor que pretende requerer o título, alterar seus dados cadastrais ou fazer a transferência do domicílio eleitoral tem até o dia 9 de maio para fazer as solicitações e ficar em dia com o sistema eleitoral. Este também é o prazo final para quem tem deficiência ou mobilidade reduzida pedir a transferência para uma seção que tem acessibilidade. Uma vez divulgados os locais de votação dos municípios com mais de 100 mil eleitores que terão sessões disponíveis para o voto em trânsito, o eleitor vai poder habilitar-se a partir de 17 de julho para votar por meio dessa modalidade. O cientista político Valdir Pucci ressalta, entretanto, que os brasileiros que optarem pelo voto em trânsito ficam restritos a escolher apenas o próximo presidente. E ele é justamente para aquelas pessoas que têm viagens programadas dentro do próprio Brasil para outros municípios onde ele não vota. Para não ter que justificar o voto a posterior, ele pode solicitar junto ao seu cartório eleitoral a possibilidade de votar em outra cidade, em outro município diferente de onde ele tem o seu domicílio eleitoral. Agora tem um detalhe importante: quando ele faz o voto em trânsito, ou ele pede o voto em trânsito, ele só vota para presidente da República. Ele não vota para os demais cargos eletivos dessa eleição. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão vai ter início no dia 31 de agosto e termina no dia 4 de outubro. Um dia antes do pleito, em 6 de outubro, é a data limite para que sejam distribuídos materiais gráficos e para que sejam promovidas caminhadas, carreatas, passeatas ou carros de som que transitem pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Reportagem Cíntia Moreira. 6:17. O governador Amazonino Mendes determinou o pagamento para este mês de janeiro da quarta e última parcela referente ao escalonamento dos vencimentos de policiais civis e também de promoções para servidores da instituição. A liberação do escalonamento faz parte de uma série de medidas sancionadas pelo governador no final de dezembro de 2017, que inclui pagamento de promoções atrasadas de policiais militares e de auxílio fardamento para a Polícia Militar do Amazonas e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Em dezembro, o governador autorizou e foi pago aos professores e técnicos e servidores da Universidade do Estado a remuneração referente às promoções horizontais e verticais, bem como de conclusão de estágio probatório. Reparos na estrutura do Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho Sambódromo e o repasse de aproximadamente 4,3 bilhões de reais às escolas de samba de Manaus foram anunciados pelo governador Amazonas na tarde desta segunda-feira. A divulgação foi feita em encontro realizado no Centro Integrado de Comando e Controle com a participação dos representantes das agremiações, com o secretário de Cultura Denilson Novo e com o vice-governador e secretário de Segurança Pública Bosco Saraiva. Este ano o recurso previsto para cada escola do grupo especial é de R$99.582. Para as escolas do grupo de acesso A, o valor será de R$60.856, enquanto para o grupo de acesso B, R$38.727. Já para o grupo de acesso C será R$16.597. O repasse será feito às escolas que estão adimplentes, é bom lembrar, em conjunto com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult. O vice-governador e secretário de Segurança Pública Bosco Saraiva determinou nesta segunda-feira que a Polícia Civil inicie investigações para apurar denúncias de ameaça de morte a vereadores de Presidente Figueiredo. Parlamentares da bancada da oposição formalizaram as denúncias junto à Secretaria de Segurança Pública e dizem estar sendo alvos de perseguição e ameaças feitas supostamente por pessoas ligadas ao atual prefeito. As ameaças seriam represálias por conta da revelação de possíveis irregularidades na alocação de um imóvel pela prefeitura. Entre março de 2017 e janeiro deste ano já teriam sido pagos R$275 mil, sem que, segundo os vereadores, a prefeitura utilizasse o local. Nesta segunda-feira, Bosco Saraiva recebeu os vereadores para ouvir os relatos sobre o caso. De acordo com o documento encaminhado à Secretaria de Segurança Pública, formulado pelo vereador Jonas Castro Ribeiro do PSB, policiais militares ligados ao prefeito e ao vice estariam sendo usados para intimidar opositores. O vereador Jonas Castro Ribeiro afirma que, além das denúncias que eles fizeram de que a prefeitura de Presidente Figueiredo alugou e fez benfeitoria em um imóvel particular sem utilizá-lo, as ameaças teriam ganhado força com a cassação do prefeito e vice-prefeito em novembro do ano passado. O grupo de parlamentares que estaria sofrendo represálias é formado ainda por Anderson Leal do PMDB, Patrícia Lopes também do mesmo partido, Assis Arruda do PSD
PSDB e Inês Sampaio do PSB. O deputado estadual Vicente Lopes do PMDB acompanhou o grupo na reunião com Bosco Saraiva. Polícia. Parte da cidade amanheceu sem transporte coletivo. Abrimos esta edição falando sobre esse assunto. Alberto Pellegrini e outras informações. Muito bem, Paulo Guerra. A cidade amanheceu, principalmente a zona norte da cidade, prejudicada com o transporte rodoviário. A empresa líder parou suas atividades, os funcionários, os rodoviários, motoristas e cobradores pararam as atividades nessa madrugada, deixando 76 carros nas garagens e 20 linhas deixando de ser abastecida por esses ônibus. As paradas de ônibus, Paulo, completamente lotadas. Pois bem, agora há pouco, há mais ou menos 7 minutos atrás, a empresa volta a operar. Os rodoviários retornaram ao trabalho, mas vai dar muito trabalho, viu, Paulo, para tirar todas as pessoas das paradas de ônibus na zona norte da cidade, Cidade Nova, Núcleo 15, Núcleo 16, Núcleo 4, Núcleo 3 e outros conjuntos adjacentes que estão ainda com as paradas de ônibus completamente lotadas, apesar da empresa já estar voltando agora à sua atividade normal. Pellegrini, os ônibus saem das garagens por volta das 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, Paulo, e eram previstos para sair de 4 até as 5 da manhã, 76 carros. 76 ônibus a menos hoje em Manaus no início da madrugada, no fim da madrugada. E agora os ônibus da líder já voltam às ruas da cidade e é claro que para resolver o problema da população, muita gente já foi prejudicada, não é, Pellegrini? Já, Paulo, muita gente já foi prejudicada, as pessoas que saem mais cedo de casa perderam aí, o horário, com certeza. Muitas pessoas que saem, geralmente, Paulo, nesse horário atrás de consulta médica, ou para conseguir a consulta, ou para ser consultado, né? Muita gente reclamava desse tipo de situação. E outros também que trabalham mais cedo, num trabalho mais distante, também ficaram prejudicadas. Principalmente, Paulo, as pessoas que moram na zona norte da cidade. Pellegrini, houve intervenção por parte do Sindicato dos Rodoviários? Sim, os sindicatos dos rodoviários com seus representantes estavam na frente da garagem de ônibus nessa madrugada. Ela demanda dos funcionários uma greve de advertência, salários atrasados, é isso, Pellegrini? Salários atrasados, Paulo. O salário que era para ter sido pago aí, até o dia de ontem, no prazo máximo, assim não foi feito e eles resolveram parar logo na madrugada de hoje. Assim termina a greve de advertência, a paralisação de advertência, não é bem uma greve, uma paralisação de advertência dos motoristas e cobradores da empresa líder, que os 76 ônibus já estão voltando para as ruas da cidade para cobrir a zona norte de Manaus. Pellegrini, conte mais o que aconteceu durante a noite e madrugada. Em Manaus é tomado contato com Alberto Pellegrini. Pellegrini, o que mais aconteceu durante a noite e madrugada na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, vamos dando aí prosseguimento ao nosso noticiário policial, dizendo que no pronto-socorro Platão Araújo nós tivemos uma movimentação muito tranquila. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um homem que apanhou com barra de ferro. As informações dão conta de que se trata de uma briga de família. Foi o próprio irmão dele quem deu essa cacetada nas costas do homem de 22 anos que deu entrada por volta de 19 horas e 20 minutos. Também no pronto-socorro Platão Araújo, uma vítima de queda de moto. Todo dia nós noticiamos acidentes com motos, sendo que este, Paulo Guerra, ainda bem não foi um acidente tão grave assim. Entretanto, o homem deu entrada com várias esfoliações pelo corpo, bastante machucado, porém não corre risco de morte.
Um outro homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. As primeiras informações dão conta de que ele caiu de uma árvore, subiu na árvore ontem, na hora que estava chovendo, e acabou se arrebentando de lá. Ele subiu num abacateiro, está no tempo de abacate, e abacateiro, né, engana muito. Ele pisou num galho grosso, segundo ele mesmo disse, mas o galho não aguentou o peso dele e ele acabou se arrebentando todo, quebrou um braço e uma perna nessa queda de um abacateiro. Por pouco ele não perde a vida e ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Era final da tarde de ontem. Pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. 2 pessoas deram entrada a vítimas de acidentes de trânsito ocorridos na Avenida Timbiras. Os dois, um casal, deu entrada na unidade de saúde em estado grave. Chegaram em uma ambulância do SAMU, foram muito bem atendidos e agora já não correm risco de morte graças ao grande trabalho feito pelos Anjos da Vida lá do pronto-socorro João Lúcio, o Gigante da Zona Leste da cidade. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem, uma operação feita por policiais civis e servidores da Secretaria de Segurança resultou na apreensão de 11 quilos de maconha do tipo skunk no porto da Manaus Moderna. Foi uma grande, realmente, intervenção da polícia que conseguiu aí prender os bandidos e apreender também as drogas que vinham numa embarcação que vinha lá do município de Tabatinga. Mas como vem droga em barco do município de Tabatinga, é só apertar, meu amigo, que mais droga vai boiar, sem dúvida nenhuma, aí nesse negócio de barco que vem de Tabatinga, ali daquela área ali do Alto Solimões também. Muita droga, com certeza, passa aí pelo Porto de Manaus, e dessa vez a polícia conseguiu prender aí bandidos e apreender 11 quilos de droga. Tiago Gomes Saboia, de 19 anos, Mike Ronilson Lins de Jesus, de 20 anos, e o Diogo Urbano da Silva, de 18, foram presos ontem, já na boca da noite. O trio era suspeito de atirar contra policiais militares durante uma abordagem lá na área do bairro do Alvorada. Eles também são suspeitos de fazer arrastão no mesmo bairro, segundo a Polícia Militar. Os 3 já estão à disposição da Justiça. Assalto. Os usuários da linha 458, ontem por volta de 21 horas, passaram momentos de terror, quando 2 homens invadiram o ônibus, um armado com uma pistola, outro armado com revólver calibre 38, entraram no ônibus, encostaram a arma na cabeça dos usuários do transporte coletivo, colocaram a arma na cabeça do motorista, do cobrador, tocaram o terror, levaram bolsas, celulares e pertences em geral dos passageiros, além da renda do ônibus. O motorista foi muito ameaçado. Isso aconteceu na Avenida Carvalho Leal. Os usuários da linha 458 passaram esse terror. Mais à frente, eles desceram do ônibus e tomaram rumo ignorado. Uma dupla de bandidos fortemente armadas fazendo assalto, mais um assalto a ônibus na cidade. O negócio realmente não tá fácil. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro de Santa Etelvina, comunidade Vista Alegre. A comunidade agora é comunidade, mas no meu tempo era invasão, lá na invasão Monte Alegre. Um homem foi barbaramente assassinado a facadas. As primeiras informações dão conta de que o crime ainda é um verdadeiro mistério. Quem foi?
Por que foi? Quem matou esse homem lá na comunidade, na invasão Vista Alegre, no bairro de Santa Etelvina? O corpo deu entrada no Instituto Médico Legal, pipinado a facadas, e até o presente momento não foi identificado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 72 exames de corpo de delito. Hoje, na permanência do IML, estava o Renato, o filho do sargento Coutinho. Ele me passava o livro e me passava as informações de apenas uma morte durante a noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui na concurso 4.575 acumulou. A quadra saiu para 142 apostadores, cada um vai receber R$4.941,05. O terno teve 10.989 ganhadores com premiação individual de R$96,01. Dezenas sorteadas 10, 31, 33, 49 e 52. A Loja Fácil no concurso 1609 teve 2 apostadores com R$905.064,54 de prêmio. Eles são de Russas do Ceará e Porto Alegre, capital. Com 14 acertos, foram 470 apostas ganhadoras e cada uma recebe R$1.692,89. Dezenas da Loto Fácil neste concurso 1609. 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24 e 25. 6 horas e 36 minutos. Esportes. O atacante Gabigol ganhou um prêmio nem um pouco desejado pelos jogadores que atuam no futebol italiano. O ex-atacante do Santos foi eleito o estrangeiro de pior desempenho na Itália em 2017, ganhando o Bidone d'Oro, de cheira de ouro. Segue a operação desmanche no Fluminense. Henrique Dourado deve mesmo substituir Jô no Corinthians. A negociação entre o Clube Paulista e o Fluminense está adiantada. Os dirigentes paulistas já acertaram as condições financeiras e pretendem pagar R$8 milhões por 50% dos direitos federativos do jogador. A proposta teria sido aceita pelo tricolor. Henrique Dourado tem salário de R$350 mil no Rio. Hernanes ficará mesmo na China. Quem confirma é o próprio atleta em uma publicação feita em suas redes sociais. Em um vídeo já na pré-temporada de seu clube, o Hebei China Fortune, realizado na Espanha, o volante afirma que não conseguiu conversar com o dirigente chinês, como havia prometido, e irá permanecer no clube deixando o São Paulo. O São Paulo comemora um lucro de no mínimo 2,3 milhões de euros, aproximadamente 9 milhões, com Lucas Prato vendido nesta segunda-feira ao River Plate. A venda foi acertada em 11,5 milhões de euros, ou 44,4 milhões de reais, dos quais o São Paulo receberá 8,5 milhões de euros, ou 32,9 milhões de reais. Em fevereiro de 2017, o tricolor comprou Prato do Atlético Mineiro por 6,2 milhões de euros e cerca de 23,9 milhões de reais. O Flamengo agiu rápido e já tem seu novo treinador para a temporada de 2018. Com a confirmação da saída de Reinaldo Rueda, que vai treinar a seleção chilena, o clube acertou com Paulo César Carpegiani, então cotado para ser coordenador para o cargo. O ex-jogador rubro-negro volta à Gávea para sua terceira passagem como técnico. Carpegiani teve última passagem pelo Flamengo em 2000 com o treinador. Rueda aceitou proposta para comandar a seleção chilena de futebol. A multa a ser paga é de 6 meses de salário do técnico, em torno de $1 milhão ou 3,2 milhões de reais. 6 horas e 38 minutos. O Ibovespa, principal índice de desempenho das ações negociadas do B3, antiga BMIF Bovespa, atingiu seu maior patamar histórico ontem aos 79.378 pontos. O recorde anterior de 79.071 pontos foi registrado na última sexta-feira. O dólar comercial terminou o pregão de ontem com pequena elevação de 0,08%, custando R$3,23 na venda. O plano de recuperação judicial da empresa de telefonia Oi, que tem uma dívida total de 64 bilhões de reais, com 55 mil credores entre pessoas físicas e jurídicas, foi concedido ontem pelo juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio, Fernando Viana. A proposta foi aprovada em Assembleia Geral de Credores do dia 19 de dezembro.
O índice geral de preços disponibilizado ou disponibilidade interna fechou 2017 com uma deflação, queda de preço de 0,42%. No ano anterior, o indicador medido pela Fundação Getúlio Vargas havia acumulado inflação de 7,18%. E por falar em inflação, lá na Venezuela fechou 2017 com 2.616 e pode chegar a 10.000% este ano, segundo dados apresentados nesta segunda-feira pela Assembleia Nacional, parlamento de maioria opositora, diante da ausência de informações sobre esses indicadores por parte do Banco Central. O presidente da Comissão de Finanças, o opositor José Guerra, afirmou em entrevista que a inflação do país está fora de controle pela impressão de dinheiro do Banco Central para financiar o déficit do governo de Nicolás Maduro. E para conter essa inflação, o presidente da Comissão de Finanças disse que aconteceu impressão de dinheiro do Banco Central para financiar o déficit do governo. Segundo Guerra, 70% do déficit venezuelano para o ano de 2017 foram financiados com impressão de dinheiro. Faltou dinheiro, manda imprimir. 6:44. Febre amarela. O Ministério da Saúde anuncia hoje ações de combate à doença. Ontem o governo de São Paulo confirmou a morte de 13 pessoas desde janeiro de 2017 até ontem. A Secretaria da Saúde vai liberar vacinação contra a febre amarela em todo o estado de São Paulo. Apesar da declaração do governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, que rebateu a informação sobre insegurança no presídio de Aparecida de Goiânia, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal foi desaconselhada de visitar o local por vários interlocutores. A ministra chegou a viajar para a capital goiana e a se reunir com a autoridade do estado ontem, mas não foi ao presídio. No local ocorreram 3 rebeliões e 9 mortes na semana passada. A ministra, que também é presidente do CNJ, foi alertada inclusive de que havia explosivo dentro do complexo penitenciário e que os presos teriam armas de fogo e até granadas. Diante das novas informações, Carmen Lúcia pediu uma nova inspeção no local. 6:45. A cúpula do PT diverge sobre a melhor estratégia para acompanhamento do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, o Lula, no TRF4, Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Reunido ontem, o comando do partido em São Paulo discordou da tática desenhada pela presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, questionando inclusive a possibilidade de Lula ficar em São Bernardo no dia 24 de janeiro, data do julgamento. Pela orientação de Gleisi, que está toda enrolada com a justiça, os militantes e dirigentes petistas, bem como os da Frente Brasil Popular, devem se concentrar em seus estados de origem. Em Porto Alegre se reuniriam prioritariamente os residentes nos estados do sul do país. Lula, por sua vez, esperaria pelo resultado em São Bernardo, ao lado da família, possivelmente no Sindicato dos Metalúrgicos, berço do PT. Além de evitar gastos com as viagens, a senadora Hoffmann alega a necessidade de fortalecimento do ato da Avenida Paulista de visibilidade nacional. 6:46. Os ministros Henrique Meirelles da Fazenda e Diogo Oliveira do Planejamento informaram nesta segunda-feira que a prioridade do governo no começo de 2018 será garantir a aprovação no Congresso da reforma da Previdência, medida que consideram essencial para o reequilíbrio das contas públicas. Ainda de acordo com os ministros, o governo vai cumprir neste ano a chamada regra de ouro, que impede a emissão de título da dívida pública para financiar gastos correntes, como o pagamento de salário de servidores ou despesa do dia a dia dos ministérios. Entretanto, segundo eles, em um segundo momento será necessário discutir mudanças nesse regramento, já que há a previsão de que ele pode ser descumprido já em 2019. Foi parar na justiça a nomeação de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A posse que seria hoje foi suspensa após a revelação de condenações contra a deputada em ações trabalhistas. A Advocacia Geral da União informou que recorreu da decisão. A filha de Roberto Jefferson foi escolhida para substituir Ronaldo Nogueira, que teve sua passagem pela pasta marcada pela edição de um polêmico decreto. O ministro anterior tentou alterar as regras de fiscalização do trabalho escravo, mas recuou após o STF barrar a mudança. A Advocacia Geral da União informou na noite desta segunda-feira que entrou com recurso contra a suspensão da posse da deputada federal Cristiane Brasil do PTB do Rio de Janeiro como ministra do Trabalho. De acordo com o órgão, o recurso foi protocolado junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Mais cedo, o juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal Criminal de Niterói, suspendeu de forma liminar provisória a posse da deputada. A decisão judicial veio após a denúncia de que Cristiane Brasil foi condenada a pagar R$60 mil por dívidas trabalhistas com 2 ex-motoristas. Além de suspender a posse, o juiz também fixou multa de R$500 mil em caso de descumprimento da liminar. Em sua decisão, o magistrado destaca que decidiu conceder a liminar sem ouvir os demais envolvidos, encontra-se justificado diante da gravidade dos fatos sob análise e que a nomeação de Cristiane Brasil fere o princípio da moralidade administrativa. A Austrália começou nesta terça-feira a celebrar oficialmente os primeiros casamentos entre pessoas do mesmo sexo, depois que o parlamento de Canberra aprovou no mês passado a legalização destas uniões. Os atletas Craig Burns e Luke Sullivan se casaram nos primeiros minutos de hoje, data em que esses casamentos poderão ser realizados de acordo com a lei assinada no início de dezembro. O exame médico ao qual o presidente Donald Trump submeterá no próximo final de semana não compreenderá uma revisão psiquiátrica, afirmou ontem a Casa Branca, no momento em que muitos duvidam da saúde mental do máximo líder dos Estados Unidos. Aos 71 anos, o presidente dos Estados Unidos será examinado na sexta-feira no Hospital Militar Walter Reed, na periferia de Washington. E os resultados serão divulgados publicamente, assinalou a Casa Branca. Na quinta-feira passada, a rede de televisão CNN revelou que em dezembro um grupo de legisladores americanos consultou uma professora de psiquiatria da Universidade de Yale sobre a saúde mental de Trump. Os legisladores disseram que estavam preocupados sobre o risco que representava o presidente, o risco que representava a sua instabilidade mental para o país, disse a CNN a professora Bradley, editora do livro O Perigoso Caso de Donald Trump, uma série de ensaios de psiquiatras que analisam o estado psicológico do presidente dos Estados Unidos. A Coreia do Norte disse nesta terça-feira que enviará uma delegação de representantes do seu governo aos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados no próximo mês na vizinha Coreia do Sul, segundo um porta-voz do Ministério da Unificação Sul-Coreana. O anúncio foi feito durante a primeira reunião entre os dois países após mais de 2 anos sem diálogo. Além de discutir a participação nos Jogos, o encontro também tentará apaziguar a tensão regional, segundo informou a agência F e o Ministério da Unificação Sul-Coreana. A Coreia do Sul propôs que os atletas das duas Coreias marchem juntos na cerimônia de abertura dos Jogos e outras atividades conjuntas entre as duas nações durante os Jogos. A reunião realizada na aldeia de Panmunjom, na fronteira militarizada intercoreana, é o primeiro de alto nível desde dezembro de 2015 entre os dois países, que tecnicamente estão em guerra há mais de 65 anos e não têm relações diplomáticas oficialmente. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, já disse que deseja que esse encontro vá além das Olimpíadas e que trate da reunião de famílias coreanas separadas pela guerra e quer falar sobre a desnuclearização. Agora são 6h50 em Manaus. Os destaques de capa dos principais jornais do país nessa terça-feira: o Globo do Rio de Janeiro. Cristiane Brasil passou o Réveillon em hotel da FAB em Fernando de Noronha. Justiça suspende posse. Folha de São Paulo. Bolsonaro se diz vítima de campanha para assassinar sua reputação. O Estado de São Paulo. Caixa diz à Procuradoria que não vai trocar vice. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Mulher é baleada no peito ao reagir à tentativa de estupro na Asa Sul, no Distrito Federal. Valor econômico. Projeções para IPCA em 12 meses e PIB 2017 tem novas altas. Estado de Minas. Com 120 pontos por infrações, chefe do Detran entrega CNH e deve passar por reciclagem. Jornal do Comércio no Recife. Lei permite Pernambuco firmar acordo de leniência com empresas corruptas. Fortaleza Diário do Nordeste. Ceará tem 10 servidores federais expulsos em 2017. Porto Alegre, 0 hora. PT prepara série de atos antes do julgamento de Lula em Porto Alegre. O Brasil Econômico. Governo espera a votação da reforma da Previdência em fevereiro, diz Meirelles. Edições impressas locais que chegam à nossa redação: o Centenário Jornal do Comércio. Importações em alta mostram aquecimento. A crítica. Bueiros em época de chuva. Pesadelo de quem anda a pé em Manaus. Em tempo. Traficantes são feridos em troca de tiros com PMs. Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zegdeg, J. Rai, Cíntia Moreira e Alberto Pellegrini. Operação de áudio: Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação: Eduardo Silva e Paulo Guerra. Hora certa. 6h52 em Manaus.